Seja você bem-vindo ao canal Vamos Falar Sobre. Meu nome é Leandro Lestato, como você já sabe, e hoje nós estamos aqui para poder falar sobre Gênesis, de 18 a 23, que é justamente a designação do Vem Segue-me dessa semana. Essa semana nós vamos ter a chance de falar um pouquinho sobre, ainda continuar falando sobre Abraão, mas além de falarmos de Abraão, a gente vai falar um pouquinho da esposa de Abraão, que é a Sara. E também a gente vai falar sobre Sodoma e Gomorra, o que aconteceu com ele, com essa cidade de Sodoma e Gomorra. A gente vai ter a chance também de falar um pouquinho também sobre a família de Ló e também sobre o quase sacrifício de Isaac. Então a gente vai ter a chance de poder falar um pouquinho durante essa semana sobre esses pontos tão essenciais relativos a Gênesis. Então se você curte falar desse assunto, se você gosta de falar sobre esse assunto relacionado ao Evangelho, não esquece de dar o seu like aqui embaixo, beleza? E se você não é inscrito no canal ainda, que você possa se inscrever ou convidar seus amigos para se inscreverem também, beleza? Eu gostaria também de convidar você para poder conhecer o canal do Adriano Pereira. Tá? O Adriano Pereira, eu já recomendei o canal dele aqui no canal outras vezes, né? Mas eu gostaria de recomendar novamente. É um canal muito especial que ele fala sobre a Liahona e fala sobre os discursos da presidência. Então é a chance de você poder conhecer um pouquinho mais, se aprofundar um pouquinho mais nos discursos das conferências, beleza? Vale a pena. Então eu vou deixar o link aqui embaixo também para que você possa conhecer o canal do Adriano Pereira, ok? Que é o meu propósito, o nome do canal dele, ok? Vamos começar então a falar um pouquinho sobre Gênesis. Eu gostaria de deixar duas perguntas antes de qualquer coisa, para que a gente pudesse analisar e conversar um pouquinho sobre, ok? Essas duas perguntas, elas fazem parte ou são relacionadas a Abraão, e eu gostaria de deixar essas duas perguntas para que você pudesse pensar durante esse nosso bate-papo de hoje, como que isso se relaciona com você. Então a primeira pergunta é: por que o Senhor requereu de Abraão uma prova de fé tão difícil? Então qual foi o motivo, né, do Senhor ter requerido de Abraão uma prova de fé tão difícil dele? E o que nós podemos aprender através das experiências vividas por Abraão, o qual foi fiel até o fim? Então que tipo de experiências nós podemos aprender ou nós podemos colocar em nossas vidas também, relacionadas às experiências que Abraão viveu, né? E já que ele foi fiel até o fim da vida dele. Então, que tipo de experiências podem servir como experiências para nossas vidas também, como exemplos para nossas vidas? Então, eu queria que vocês pensassem sobre essas duas perguntas durante esse bate-papo de hoje. Ok? A gente vai começar aqui com o versículo 2, lá do capítulo 18 de Gênesis, que fala o seguinte: na verdade, o que acontece? Abraão e Sara, eles estavam morando nas planícies de Mamré. E aí, 3 mensageiros do Senhor vieram até Abraão. E é isso que fala no versículo 2. Fala assim: e levantou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro e inclinou-se à terra. Então 3 mensageiros santos apareceram aqui para Abraão para poder falar sobre algumas coisas com ele. Então Joseph Fielding Smith, na verdade, em Doutrina de Salvação, ele fala o seguinte sobre esses 3 homens. Esses 3 homens eram mortais. Eles tinham um corpo, sendo capazes de comer, beber, banhar-se, sentar-se para descansar da fadiga, etc. Nenhum desses 3 era o Senhor. Então existe talvez uma lenda urbana por aí, né, que informa que esses 3 mensageiros eram, na verdade, o Senhor, ou eram Jesus Cristo, ou vice-versa. Mas não, esses 3 mensageiros, como fala aqui, eles eram mortais, eram homens normais. Então aqui continua falando lá um pouquinho sobre isso. Eles eram homens santos, enviados segundo a ordem de Deus. Então na Bíblia em inglês, lá da versão do Rei Jaime,
A palavra anjos, que foi usada em referência àqueles 3 homens, foi traduzida da palavra hebraica malakim, que também pode significar mensageiros. Embora não saibamos a identidade desses 3 mensageiros, Abraão os tratou como se fossem autoridades presidentes do reino do Senhor, que havia na terra naquela época, e como se suas mensagens viessem diretamente do Senhor. Então, Abraão os tratou como autoridades presidentes do reino do Senhor. Ok? Então, isso é bem importante a gente notar, né? Porque em algumas escrituras você vai encontrar lá esses homens sendo chamados de anjos, tá? Mas na verdade eles eram, como falou aqui, né? Essa palavra anjos, ela foi traduzida da palavra malakim, que significa, no caso, mensageiro. E a primeira coisa que esses 3 mensageiros chegaram para falar para Abraão foi sobre uma coisa que talvez, se a gente pudesse parar para pensar, seria uma coisa meio que impossível de acontecer. E eles falaram assim, né, no versículo 9: e disseram-lhe: onde está tua mulher Sara? E ele disse: ei-la, está na tenda. E disse: certamente retornarei a ti por esse tempo da vida. Eis que a tua mulher, Sara, terá um filho. E ouviu Sara à porta da tenda que estava atrás dele. E eram Abraão e Sara já velhos. Só para a gente ter ideia, Abraão nessa época tinha quase 100 anos. E Sara tinha quase 90 anos, quando o Senhor prometeu que Sara teria um filho, que é o que acontece aqui. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: teria ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: por que riu Sara? Dizendo: será verdade que ainda darei eu luz, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, retornarei a ti por esse tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto temeu. E ele disse: não digas isto, porque te riste. Galera, se a gente for parar para pensar na situação da Sara, imaginando que ela tinha quase 90 anos de idade, a gente vai ver que, na verdade, ela não é que ela riu de dar gargalhada, né? Mas a atitude que Sara teve aqui foi mostrando que talvez essa notícia seria um pouquinho inacreditável, né? Depois de tipo 70, 80 anos sem ter filhos, quem iria condenar a Sara temporariamente por não conseguir acreditar nessa promessa de tamanha alegria, né? Então, o que a Sara fez aqui, na verdade, não é um pecado que ela cometeu, né? Mas ela meio que será? Né? E muitas vezes nós agimos da mesma forma, né? Quantas vezes nós temos promessas que são feitas pelo Senhor pra gente e nós agimos da mesma forma. Às vezes a gente não vai rir, né? A gente não vai gargalhar daquela situação, né? Tirar sarro daquele problema ou aquilo que está sendo prometido pra gente. Mas muitas vezes nós vamos agir meio como Sara. Às vezes nós não vamos acreditar tanto naquilo, tá? Mas o Senhor provou depois, né? Como a gente vai ver daqui a pouco, que aquilo realmente aconteceu, iria acontecer. E como Abraão sempre foi fiel ao cumprimento dos convênios com o Senhor, e o Senhor sabia disso, o Senhor sabia que Abraão ele sempre tinha cumprido todos os convênios com ele. Então ele revelou para Abraão o que ele faria então com Sodoma e Gomorra. Lembrando que Sodoma e Gomorra era uma cidade que estava cheia de soberba e ociosidade. E que, embora eles tivessem fartura de pão, eles rejeitavam os pobres e os necessitados. Então, assim, eles tinham grandes pecados. E a gente vai ver qual é o grande pecado deles que eles tinham agora daqui a pouco. Mas, além desse grande pecado, eles tinham soberba, ociosidade e rejeitavam pobres e necessitados. Então, além de tudo isso,
eles ainda tinham esse grande pecado que está lá nesses outros versículos que a gente vai comentar agora. Primeiro que eu gostaria de ler com vocês se encontra lá no versículo 20, que fala o seguinte: disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se multiplicou, e porquanto seu pecado se agravou muito. Que pecado era esse que se agravou muito lá em Sodoma e Gomorra? A gente tem uma resposta em relação a isso lá em Judas 1, versículo 7. E lá fala o seguinte: como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo fornicado como aqueles, e ido após outra carne, foram postas como exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Então, o grande pecado, na verdade, que Sodoma e Gomorra estava cometendo era o pecado da fornicação, que é exatamente fazer sexo antes do casamento, né? Ou seja, eles estavam abusando da quebra da lei da castidade. E não somente isso, um outro pecado também seria em relação à homossexualidade. Então, um dos grandes pecados também de Sodoma e Gomorra é porque, além de estarem quebrando o mandamento de fornicação, eles ainda estavam quebrando esse outro mandamento relacionado à homossexualidade. Então, tinha relações com homens e homens, e mulheres e tudo mais. Então, esse era um dos grandes pecados que estava levando, então, Sodoma e Gomorra a ser considerada a passar a ser destruída, por assim dizer. E quando a gente pensa sobre isso, a gente entende um pouquinho porque, por exemplo, o pecado ali da homossexualidade, para aquele povo, né, principalmente, estava sendo tão problemático. Principalmente porque quando há um casamento homossexual, uma relação homossexual, não há chances, por exemplo, nesse casamento ou nessa relação, deles trazerem filhos do mundo pré-mortal, da vida pré-mortal para a Terra. Então, chegou um momento em Sodoma e Gomorra em que a situação se tornou tão alarmante, tão pecaminosa, que não havia mais salvação para aquela galera. E tanto é que Abraão ele tenta cogitar isso com o Senhor. Olha lá o que fala aqui no versículo 23. E chegou-se Abraão dizendo: destruirás também o justo com o ímpio? Então disse o Senhor: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por causa deles. Então Abraão foi de novo e orou para que as cidades fossem salvas, se nelas houvessem pelo menos 30, 20, 10 justos. Mas, aparentemente, e olha a situação, aparentemente não se pôde achar nem 10 pessoas que fossem justas naquelas cidades corrompidas. Então a situação se tornou tão pecaminosa, tão alarmante, que infelizmente justos não foram encontrados ali dentro daquela cidade. Tanto é que o Senhor tinha prometido: se achar um justo pelo menos, eu não destruo a cidade, eu vou poupar a cidade por causa desse justo. E eu fico pensando hoje em dia, a situação que nós estamos vivendo hoje em dia é tão terrível quanto, né, naquela época, em questão de pecado, em questão de quebras das leis do Senhor. E o Senhor ele não destruiu a terra ainda por causa dos justos, né, por causa das orações daqueles que tentam fazer as coisas certas. Então o mal naquela época prosseguiu. O pecado ele estava muito arraigado. Eles tinham rido, eles tinham zombado acerca da destruição que podia acontecer com eles. As transgressões pelas quais Sodoma aparentemente era famosa continuavam. E de fato, as pessoas quiseram aproveitar-se dos homens puros que tinham ido como anjos para as cidades.
os homens iníquos forçaram passagem e teriam arrombado as portas para chegar a eles. Foi o que aconteceu um pouquinho depois aqui, lá na casa de Abraão. Então Abraão fez tudo o que ele pôde para poder salvar a cidade. Mas ela tinha se tornado tão depravada e tão devassa que era impossível salvá-la. Isso está numa Malharona de 75. Então vamos ver aqui um pouquinho, lá em Gênesis 19, versículo 1. E chegaram 3 anjos, aqueles 3 mensageiros, né? E chegaram os 3 mensageiros a Sodoma à tarde. Estava Ló, assentado à porta de Sodoma. Lembrando que Ló, ele era primo de Abraão, ok? Para a gente entender quem era Ló. E vendo-os Ló, levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto à terra. De novo, né? Mesmo em reverência àqueles 3 mensageiros. Então, depois que os 3 mensageiros do Senhor visitaram Abraão, eles foram para Sodoma e Gomorra e insistiram que Ló... Desculpa, ele não era primo de Abraão, ele era sobrinho de Abraão. Então eles insistiram que Ló, que era sobrinho de Abraão, e sua família deixasse a cidade antes que ela fosse destruída. Então Ló, sobrinho de Abraão, tinha que ser salvo de alguma forma, né? E isso, na verdade, os 3 mensageiros foram para a cidade para tentar resgatar Ló daquele lugar. E antes que se deitassem, e é isso que eu estava falando agora há pouco, né? Cercaram a casa os homens daquela cidade, os homens de Sodoma, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os bairros. Então eles foram lá e cercaram a casa de Abraão, antes de que eles pudessem se deitar, ou melhor, na casa de Ló, antes que eles pudessem se deitar. E chamaram Ló e disseram-lhe: onde estão os homens que a ti vieram essa noite? Traze-os para nós, para fora, a nós, para que os conheçamos. Galera, esse conheçamos significa ter relações sexuais com eles. Então, na verdade, o que esses caras estavam querendo era aproveitar, sexualmente falando, dos 3 mensageiros. Então, eles queriam realmente abusar deles. Então está lá no o versículo continuando aqui no versículo 11. Portanto disseram ao homem: tomaremos os homens e também as tuas filhas, e faremos com eles o que bem nos pareça. Então eles negaram entregar os homens, né, os mensageiros. Então eles falaram: tá, então você não vai entregar os mensageiros? Então a gente vai pegar os mensageiros e as tuas filhas também, e a gente vai fazer o que quiser com eles. Então no versículo 12, ora, isso estava de acordo com a iniquidade de Sodoma, que é aquilo que eu tinha falado agora há pouco. Qual era o grande pecado de Sodoma? Era a fornicação. E aqui eles queriam exatamente abusar sexualmente dessas pessoas. O Senhor não poderia deixar aquilo acontecer, né? Então lá no versículo 11 fala o seguinte: e feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram à procura da porta. Então disseram aqueles homens a Ló: tens alguém mais aqui? Teu genro e teus filhos e tuas filhas e todos quanto tem nessa cidade? Tira-os para fora desse lugar. Isso foi os mensageiros que disseram para Ló: ó, se você realmente tem pessoas de sua família aqui, então faz o seguinte, dá um jeito de tirar essas pessoas até determinado horário, porque essa cidade vai ser destruída. Lá no versículo 13 fala isso: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor aumentou diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou para destruí-lo. Ló, entretanto, ele foi tido como zombador aos olhos dos seus genros, ou seja, do pessoal da família dele. Então lá no versículo 15 e 16 fala o seguinte: e ao amanhecer, os anjos, os mensageiros, né, apressaram Ló dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Então vai lá, pega tua mulher, pega tuas filhas, pega todo mundo que você tem que pegar e vai embora, porque a cidade vai ser destruída. Ele, porém, demorava-se,
e aqueles homens o pegaram então pela mão. Eles insistiram realmente para que Ló, o sobrinho de Abraão, fosse com eles. E pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Então o Senhor fez chover sobre Sodoma e Gomorra enxofre e fogo do Senhor desde os céus, e derrubou aquela cidade e toda aquela campina e todos os moradores daquela cidade e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Irmãos, eu fiz questão de falar um pouquinho dessa história de Ló, porque essa história do que acontece com a esposa dele é uma coisa que realmente muitas vezes acontece conosco. Muitas vezes nós olhamos para trás, mas não somente olhamos para trás, nós sentimos falta daquilo que está lá atrás. E por causa disso, muitas vezes nós voltamos ao lugar lá atrás para buscar aquilo que está lá atrás. E aí a gente acaba perdendo muitas bênçãos que o Senhor tem prometida para a gente. Porque a gente quer voltar a fazer coisas erradas que fazíamos lá atrás. O elder Jeffrey Holland, ele falou o seguinte: aparentemente o erro da mulher de Ló não foi apenas o de olhar para trás. Em seu coração, ela queria voltar para lá. Parece que mesmo antes de sair dos limites da cidade, ela já sentia falta das coisas que Sodoma e Gomorra tinha a lhe oferecer. Ela não teve fé. Ela duvidou que o Senhor tivesse capacidade de lhe dar algo melhor do que aquilo que ela já tinha. Para pessoas assim, de todas as gerações, eu conclamo, e sou o presidente Holland falando: lembrai-vos da mulher de Ló. A fé tem a ver com o futuro. A fé edifica sobre o passado, mas não tem o desejo de permanecer ali. Interessante isso. A fé edifica sobre o passado. O passado que nós vivemos, às vezes a gente tem coisas muito boas lá atrás, que a gente não precisa esquecer. Mas não podemos ter o desejo de permanecer no passado. Essa que é a grande questão. A fé confia que Deus tem coisas grandiosas para a gente, reservadas para todos nós, e que Cristo realmente é o sumo sacerdote dos bens futuros. A maioria dos eruditos concorda que o lugar mais provável que esteve situado Sodoma está hoje coberta pelo extremo sul do Mar Morto, o qual contém elevado teor salino. Se de fato a mulher de Ló voltou a Sodoma, nesse local, ela deve ter sido destruída juntamente com a cidade. Então por isso que fala que ela virou uma estátua de sal. O ato de se haver tornado uma estátua de sal poderia ser uma forma figurativa de expressar o destino que teve. Seja o que for que aconteceu, a mulher de Ló, não resta qualquer dúvida de que ela realmente pereceu. Irmãos, que possamos lembrar dessa história e que possamos lembrar dos conselhos do presidente Holland aqui, em que ele fala: a fé edifica sobre o passado, mas não podemos ter o desejo de permanecer no passado. Muitas vezes a gente duvida do que o Senhor lhe pode nos dar. A gente tem, às vezes, dificuldade para entender o que o Senhor pode proporcionar para a gente. Que bênçãos realmente o Senhor pode nos proporcionar para que nós possamos ter a fé necessária e obedecer da maneira necessária para que possamos voltar à presença dEle. E o que Ele pede é somente para que possamos ter uma fé necessária para que isso aconteça. Que possamos lembrar disso. Essa é a primeira parte da aula sobre o Vem Segue-me dessa semana, em que a gente pôde falar um pouquinho sobre esses 3 mensageiros que chegaram para falar sobre Sodoma e Gomorra para Abraão,
e também essa questão relacionada à mulher de Ló, né? Que possamos lembrar dessa história, mas lembrar de uma maneira que possamos fazer exatamente o contrário dela. Lembrar que ela não somente olhou para trás, mas ela teve o desejo de voltar para lá. E é isso que nós precisamos evitar que aconteça. Eu deixo essa primeira parte de nossa aula para você. Eu espero que realmente possa fazer muito sentido na tua vida. Não deixa de curtir, dar aquela curtida aqui embaixo. E a gente volta a falar um pouquinho sobre Gênesis, né, 18 a 23 no próximo vídeo. Beleza? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre Abraão e o que aconteceu logo depois disso. Então, até o próximo vídeo, galera. Até mais.